Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos todos a esse canal aqui no YouTube. Hoje é domingo, dia 30 de agosto de 2020, 22º domingo do tempo comum. Olha, convido você aí deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Venha fazer parte conosco dessa nossa família de evangelização aqui com o nosso canal Palavra de Vida, esse programa, que todos os dias, todas as manhãs, chega até você trazendo uma palavra de incentivo, uma palavra de força, de ânimo, a palavra do próprio Deus, que é a palavra de vida. Por isso é muito importante que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho, você deixe o seu like, deixe seus comentários, responda as nossas enquetes, as nossas perguntas e ainda compartilhe desse vídeo aí nos seus grupos, nas suas redes sociais, através do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, do Instagram, aonde quer que você queira compartilhar. Diácono, eu posso baixar esse vídeo, posso compartilhar lá em outra rede social? Fique tranquilo, baixe, faça o que você quiser. Aqui não tem nada que desabone você a pegar esse vídeo e fazer com que ele chegue a outros lugares. A gente só não deseja que você tome desse vídeo e faça uma edição, né? Uma montagem, monte com coisas que a gente não falou, ou faça uma montagem distorcendo do que a palavra de Deus nos pede. Mas se você tomar na íntegra esse vídeo e evangelizar com ele, eu fico muito feliz da minha parte. Ele deu total autorização para que você assim o proceda. Olha, vai pegando a sua liturgia diária, ou mesmo a Bíblia, a Palavra de Deus, para que nós possamos hoje, meditar esse Evangelho que está em Mateus capítulo 16, versículo do 21 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedras de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, o perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, encontrará. De fato, o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? Porque poderá o homem dar em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje traz duas palavras, digamos assim, dois pontos para a nossa interpretação. A primeira
Jesus que está anunciando, né? É o primeiro anúncio da paixão. E em segundo lugar, a segunda parte do texto, é a condição para seguir Jesus. Então veja, Jesus começa no primeiro período do seu texto, né? Nos primeiros parágrafos, do versículo 21 até o versículo 23, primeira parte, que é o primeiro anúncio da paixão. Jesus vai dizer que precisa ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos chefes dos escribas, morrer e ressuscitar. Aí Pedro vai, não é? E repreende Jesus e diz: não permita, Senhor, que isso jamais te aconteça. Meus irmãos, se nós olharmos o que Pedro está dizendo, não é muito diferente do que nós dizemos àqueles a quem nós amamos. Quem de nós não deseja o bem aos nossos filhos? E quando um filho sai de casa, uma filha, a gente diz: vai com Deus, que Deus te proteja, que Deus não permita que nenhum mal te aconteça. E imagine que você ouvisse alguém dizer que vai passar pela morte, que vai sofrer, que vai ter uma doença incurável. Imagine alguém que está agora gozando de uma alegria, de repente anunciar para você que amanhã vai estar passando uma profunda tristeza, vivendo uma amargura. O que você vai dizer? Você vai dizer: muito bem, vá passar pela amargura. Você vai dar força para a pessoa cair? Se você ama? Claro que não. Você vai dizer: Deus me livre que isso aconteça. Então Pedro, ele não está desejando o mal a Jesus. Pedro está desejando o bem. E veja, ele diz até assim: Deus não o permita, Senhor, que isso jamais te acontecerá. Ele evoca o nome de Deus. No entanto, a resposta de Jesus é: afasta-te de mim, Satanás. Jesus reconhece na voz de Pedro, no desejo de Pedro, uma tentação. Embora o desejo de Pedro fosse um desejo genuíno, a pessoa de Pedro está dizendo com amor, mas movido por um espírito que não quer que a vontade de Deus se realize em sua vida. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você está compreendendo o que eu estou te falando hoje. Aliás, o que Deus está te falando hoje nessa manhã, nesse domingo. Porque muitas vezes nós temos ótimas intenções em nós. Estamos cheios das boas intenções. Mas há um provérbio que diz: de boas intenções o inferno está cheio. E não é muitas vezes por culpa nossa. E é por culpa nossa também, porque nós nos deixamos cairmos nas ciladas do demônio. Nós nos deixamos enganar por ele. Somos ingênuos. Jesus, ele não está mandando Pedro se afastar dele. Ele não está dizendo: afaste-se de mim, Pedro. Não. E nem está chamando Pedro de Satanás. Fique bem claro. A palavra Satanás, na verdade, quer dizer pedra de tropeço. É isso que Jesus vai dizer. Tu me serve como pedra de tropeço. O Satanás, ele nos faz tropeçar, cair. Desvia de nós o nosso foco, o nosso ângulo, o nosso olhar de Deus. Afinal de contas, a palavra pecado, na sua etimologia, na sua raiz, quer dizer
errar o alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para que nós erremos o nosso alvo, precisa que nós sejamos cegos. Quando nós cegamos, não tem como a gente acertar o alvo. Um cego não vai acertar um alvo. Se você pôr um alvo para um cego acertar, ele vai sair longe desse alvo. Ele não tem a mínima noção, porque ele não enxerga. Entende? A não ser que coloque um alvo, uma coisa tocando, né? Fazendo barulho. A não ser se ele não vai alcançar. Tem uma direção de onde que está o alvo, onde quer alcançar. O demônio, ele faz isso, ele nos coloca um tropeço, uma pedra de tropeço, para que nós caiamos e percamos o foco que é Jesus, e ao invés de olhar para o alto, olhemos para o baixo. Olhemos para as nossas dores, para as nossas feridas. E quando nós olhamos para as nossas feridas e tiramos nosso olhar de Deus, nós nos lamentamos, nós caímos, nós choramos amargamente, nós não caminhamos, não damos passos, se portamos como verdadeiros derrotados. Quando Pedro ouve esse anúncio da paixão de Jesus, ele não toma isso como uma atitude de amor, de heroísmo, de graça, mas ele toma como uma desgraça, uma queda. E aí nós precisamos entender que os desígnios de Deus são diferentes dos desígnios dos homens, onde até o Satanás se deixa levar por eles, pelos desígnios dos homens. Em Cristo, na pedagogia de Deus, quem perde é quem ganha. São Paulo vai dizer: quando estava fraco é que eu era forte. Quando eu me achava forte é que eu era um fraco. Quantas pessoas, se achando forte, matam, roubam, praticam injustiça e na verdade caem na fraqueza da tentação diabólica, tropeçam em Satanás. Ao passo que quando nós estamos caídos, fracos, debilitados, mas não perdemos nosso foco de Deus, nós estamos fortes. Meus irmãos e irmãs, por isso que Jesus, agora na segunda parte do Evangelho, nos diz as condições para o seguimento a Ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Como poder negar a si mesmo? Eu não posso negar a si mesmo. Se eu negar a si mesmo, eu deixo de ser eu. Mas quando Jesus diz negar-se a si mesmo, não é interferir no meu enter, no meu ser, em mim mesmo. Mas, ao contrário, é deixar com que o eu que o Senhor criou em mim seja o que foi chamado a ser. A identidade de Deus, a aparência, a imagem e a semelhança perdida por nossos pais lá no Jardim do Éden, quando foi realizado o primeiro pecado, que é o pecado da desobediência. Tomar a cruz é obedecer. Tomar a cruz não é colocar uma madeira nas costas, literalmente, como Jesus. Tem gente que diz: eu vou levar uma cruz. Tem gente até que quer levar mesmo uma cruz de madeira. Tem gente até que paga promessa assim, né? Me lembro do filme O Pagador de Promessas. Mas Jesus não quer que você leve essa cruz. Jesus quer que você seja obediente. Foi por conta da desobediência que
A humanidade inteira se perdeu pelos nossos primeiros pais. Renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo, é negar as tentações humanas, o desejo humano, e adentrar na vontade, não no desejo, mas na vontade de Deus, na obediência total. Siga-me. Veja, aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas com medo de perder a vida? Quantas pessoas estão deixando de fazer o bem ao irmão? De visitar? Quantos idosos estão lá abandonados pelos seus filhos? Literalmente. Porque eu tenho que preservar meu pai e minha mãe. Eu não vou nem lá. Mas você está deixando seu pai e sua mãe entrar em paranoia também. Quantos idosos estão morrendo, não pelo coronavírus, mas estão morrendo pela falta de amor, do abraço, do carinho. Nós não podemos, em nome de um bem, causar um grande mal. Era isso que Pedro estava dizendo. Em nome de um bem, Pedro queria causar um grande mal a Jesus, a humanidade inteira. Porque se Jesus não passasse pelo que passou, nós não teríamos sido restituídos ao sagrado, à casa de Deus, ao retorno paterno. Entende? Meus irmãos, aproveitemos tudo que a vida nos coloca diante de nós e peçamos a Deus a graça e o direcionamento para que nós demos passos de acordo com a vontade de Deus, na obediência a Deus. Não nos deixemos iludir pelas tentações humanas, pelos dizeres humanos, pelos espíritos diabólicos, satânicos, que querem preservar a nossa vida e fazer com que percamos a vida eterna. Porque aquele que perder sua vida por causa de mim, na empregação do amor, por causa de mim, Jesus diz, aquele que fizer ao menor, veja, não é aquele que fizer para o diácono, não é aquele que fizer para o santo, não é aquele que fizer para o papa, para o pastor, para o padre, aquele que fizer para o menor. Aí sim, pode ser, se o papa for o menor, então é a Cristo, é a mim que estás fazendo. Então não vamos deixar de fazer para o menor. Aquele que perder a sua vida por causa de mim, literalmente. Quantos religiosos esse tempo de pandemia perderam sua vida na luta pela vida de outras pessoas? Quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos varredores, pessoal da limpeza, que muitas vezes nem é falado nas mídias sociais, mas que tem se dedicado. Ai dos hospitais que não tem o serviço de apoio, dos zeladores, dos varredores, do pessoal da cozinha. Quantos deles contraíram o vírus, o coronavírus? Quantos deles morreram ali? Porque tinha que trabalhar? Não. Muita gente alegou aí também incapacidade de trabalhar e ficou em casa. Muita gente disse que tinha contraído sem ter, disse sintomas sem ter para se afastar do trabalho. Mas muitos contraíram de verdade e até morreram para que outros vivessem. Perderam sua vida por causa do Cristo, do menor. Em verdade, meus irmãos, diz Jesus, o Filho do Homem um dia virá com os seus anjos e retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Qual tem sido o meu comportamento? Qual tem sido o seu comportamento diante disso que a vida tem nos oferecido?
Qual tem sido o meu comportamento diante daquilo que eu escuto, como Pedro escutou de Jesus? Diante das catástrofes que eu escuto, diante de uma provável catástrofe, de uma morte, Pedro já ficou apavorado. E Jesus disse: afasta de mim, Satanás. Não nos apavoremos com as catástrofes, com os maus anúncios. Antes tenhamos a certeza de que Deus está conosco. Façamos o nosso melhor e vivamos na graça. Sim, Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia de hoje, esse domingo, dia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essas palavras de ânimo, de conforto, de fortaleza. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho. Essa palavra que verdadeiramente é palavra de vida. Fazer, Senhor, com que ela faça efeito na minha vida. Germina, Senhor, no meu coração esse desejo, essa vontade de ser obediente a Ti, Senhor. De fazer o que Tu queres. De perder, se possível for, a minha vida em favor dos pequenos, em Teu favor. Que assim seja. Que venha sobre você, meu irmão, minha irmã, nesse domingo, dia do Senhor, a bênção do Deus, do infinito amor, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.